Bom dia a todos e todas. Senhoras e senhores, estamos dando início a esta audiência pública, convocada por esta vereadora. Irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J da Resolução 263 de 90, o nosso regimento interno. Em pé todos. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos desta audiência pública às 9h26. Podemos nos sentar. Lembramos que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno, iremos encerrar até 12h26, tempo máximo de 3 horas de duração. Estão presentes os vereadores Segala e o vereador Manuel Luzila. Foram convocados e convidados para estar nesta audiência pública o secretário de Negócios Jurídicos, Gustavo Bugalho, o procurador-geral do município, Nilo Casan de Oliveira, a diretora da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, Grace Maria Zimmer, que também preside a Associação de Procuradores do município, a diretora da Procuradoria do Contencioso, Denise Batista de Oliveira, e a diretora de Procuradoria Consultiva, Marisa Botter Adorno Gebara. Além destes convocados, foram convidados a prefeita municipal, que justificou a ausência, a presidenta da 21ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Bauru, doutora Márcia, que aqui se encontra, a representante da Comissão da Mulher Advogada, a Comissão da Advocacia Pública, a Comissão da Advocacia Privada, da Advocacia Jovem, Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres, Defensoria Pública do Estado e o projeto OAB por Elas. Lembramos que esta audiência foi convocada em respeito à Lei 6.111, de 26 de agosto de 2011, que estabelece a necessidade de audiências ou consultas públicas para a fixação de novas datas no calendário oficial do município de Bauru. E o intuito desta audiência é discutirmos exatamente esta ideia que nós tivemos em diálogos, sobretudo com as militantes da Comissão da Mulher Advogada, com a doutora Márcia, e algumas das atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Bauru, de criarmos aqui no município de Bauru, o Dia da Mulher Advogada. Nós, para falarmos de criar o Dia da Mulher Advogada, nós temos que falar da importância da mulher advogada, né, Márcia? Mas não só em Bauru, né? O papel da mulher advogada na história, não só da advocacia, mas na história do Brasil. E não é uma, nem duas, são muitas mulheres advogadas que ajudaram e continuam ajudando a construir a nossa história. Então, não é mais só uma data no calendário. Alguns estados, inclusive, já têm a instituição de prêmios que são entregues nesse dia para destacar a atuação que fazem a diferença nas suas cidades ou nos seus estados por lideranças, mulheres advogadas. E a gente sabe que, para as mulheres terem alçado o direito ao voto e de ser votada, não foi fácil. Para as mulheres também adentrarem essa área da advocacia, também não foi. Nós destacamos aqui uma frase da Simone de Beauvoir: é pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que a separava do homem. Somente o trabalho poderá garantir-lhe uma independência. As discussões a respeito da equidade de gênero têm ganhado cada vez mais visibilidade a partir do fortalecimento de pautas sobre a inclusão e a igualdade de oportunidades para as mulheres, tanto que, atualmente, já é possível encontrar muitas lideranças femininas em cargos de destaque no mercado de trabalho brasileiro, mas nem sempre foi assim. Há menos de 100 anos, somente em 24 de fevereiro de 1932, que a mulher brasileira teve reconhecido o seu direito a votar e ser votada. A conquista deste direito está diretamente ligada aos esforços
e sacrifícios das mulheres para alcançar equiparação de seus direitos na sociedade, inclusive no mercado de trabalho. O direito romano, que nasce em conjunto com a fundação da cidade de Roma, em 753 a.C., definiu o direito como uma profissão viril, que deveria ser exercida por homens. Por essa razão, Mirtes Gomes de Campos, considerada durante anos a primeira advogada mulher no Brasil, é uma figura essencial nesta luta histórica que moldou a forma com que o direito é exercido hoje em dia. Mirtes lutou pela emancipação jurídica das mulheres e pelo voto feminino, enfrentando dificuldades desde o ingresso na vida jurídica, bem como em outros desafios ao longo de sua carreira. A advogada defendia direitos como o divórcio, direito das mulheres operárias e era membro da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. A OAB reconhece Mirtes como uma jurista que marcou história no país. Nascida em Macaé, Rio de Janeiro, em 1875, formou-se em 1898 no Rio. Outras mulheres já haviam se formado em Pernambuco, mas nenhuma chegou a exercer a advocacia. Apenas em 1906, conseguiu legitimar-se profissionalmente quando ingressou no quadro de sócios efetivos do Instituto dos Advogados do Brasil, IAB, condição necessária para o exercício profissional. No ano passado, 25 de novembro de 22, o Conselho Pleno da OAB Nacional reconheceu Esperança Garcia, uma mulher negra e escravizada, como a pioneira da advocacia brasileira, pela sua luta contra as violências às quais ela, suas companheiras e seus filhos eram submetidos em fazendas de algodões. Esperança peticionou ao governador da capitania em 1770, denunciando as violências sofridas e pedindo por providências. O documento histórico é uma das primeiras cartas de direito de que se tem notícias. É em razão de mulheres como Mirtes e Esperança, que possuíram narrativas de indignação e coragem de resistir, imperativas na luta pela igualdade de gênero, que hoje é possível contar com uma maioria feminina do quadro de advocacia da OAB. A Constituição Federal, em seu artigo 133, dispõe que a advocacia é essencial à administração da justiça. Isso quer dizer que se trata de um serviço técnico indispensável para aqueles que buscam, mediante a aplicação das leis, soluções jurídicas aos conflitos inerentes à vida em sociedade. Por conseguinte, o artigo 2º do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei 8.9606, de 94, reforça a essencialidade da profissão, estabelecendo ainda a sua função social, o munus público e a inviolabilidade dos seus atos nos limites da lei. Para garantir às cidadãs e aos cidadãos que seus representantes jurídicos atuem de forma plena, independente e autônoma das consultorias, assessorias e direções jurídicas, os artigos 6º, 7º-A, 7º-B da Lei 8906 de 94 exemplificam os direitos e as prerrogativas inerentes à profissão. Todavia, em 2016, uma alteração jurídica oportuna e essencial entrou em vigor. A Lei 13.363 de 2016, também conhecida como Lei Júlia Matos, que altera a Lei 8906 de 94, com a inclusão do artigo 7º-A, trouxe direitos específicos às mulheres advogadas, gestantes, mães, lactantes e adotantes. A alteração do Estatuto só se tornou possível graças ao engajamento e articulação de muitas mulheres advogadas, em especial a advogada Daniela Teixeira. A advogada Daniela Teixeira, com 29 semanas da sua segunda gestação, precisou realizar uma sustentação oral em uma audiência no Conselho Nacional de Justiça. Em virtude da sua gravidez, requereu preferência na ordem das sustentações orais, que, porém, foi indeferida. Diante da negativa, precisou esperar por um longo período para finalmente poder realizar a sustentação oral. Porém, devido a essa espera, teve complicações em sua gravidez, que culminou no nascimento prematuro de sua filha, Júlia Matos. Logo, em razão das violações sofridas enquanto mulher gestante no exercício à advocacia,
A Lei 13.363, de 16, que altera o Estatuto, leva o nome da filha da advogada. Outra conquista importante para as mulheres advogadas foi a Resolução 5 de 2020, aprovada pelo Conselho Federal da OAB, que altera o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia da OAB, garantindo a participação paritária de gênero nos cargos eletivos de direção e gestão das seccionais, subseccionais, das caixas de assistência e do Conselho Federal. Em decorrência dessa conquista, nas eleições da Ordem no ano de 2021, pela primeira vez na história das 27 seccionais, foi possível eleger 5 lideranças femininas para a presidência nos estados, dentre elas de São Paulo, presidido pela doutora Maria Patrícia Vanzoli de Figueiredo. Essa mudança garante o incentivo da liderança feminina no aspecto institucional da Ordem, como também possibilita avanços de diversas discussões sobre o enfrentamento das violências, assédios e outras formas de discriminação da mulher na sociedade e no exercício da advocacia. Muito embora alguns direitos tenham sido garantidos às profissionais da advocacia feminina, muitos ainda são desafios enfrentados e, cotidianamente, nos deparamos com ocorrências de discriminação de gênero e violações aos direitos já conquistados pelas mulheres advogadas pelo simples fato de sermos mulheres. Podemos observar situações de discriminação e violência de gênero na advocacia, quando mulheres advogadas são impedidas de ingressar em fóruns, presídios, delegacias e outros prédios públicos devido ao tamanho da saia, quando não é garantida prioridade nas sustentações orais e das audiências às advogadas gestantes, lactantes, adotantes, quando submetidas a detectores de metais e aparelhos de raio-x, ainda mais quando imagens são observadas por homens, quando são preteridas em relação aos homens para exercer cargo de gestão ou liderança nos escritórios e departamentos jurídicos, nas empresas, por desejarem exercer a maternidade, por terem características inerentes à feminilidade ou simplesmente por não tolerarem a liderança feminina. Quando não há equiparação salarial em relação a advogados que exercem hierarquicamente o mesmo cargo, ainda que possuam currículos mais qualificados, quando são assediadas sexualmente, agredidas física ou psicologicamente por autoridades, servidores públicos ou até mesmo por clientes e advogados, quando suas falas são interrompidas em reuniões e audiências, dentre outras situações. A sociedade mudou. A tecnologia transformou o direito, assim como o direito também foi transformado pela sociedade. Entretanto, os desafios da mulher advogada ainda compõem uma exaustiva lista diante da nossa sociedade, que vão desde imposições de padrões de beleza, machismo, diferenças salariais, maternidade, ausência de divisão de tarefas domésticas, entre outros. Esse texto foi inspirado num material produzido pela Bruna Godoy, Fernanda Covelo e Graziela Medeiros Rosa e Sabrina Veras. E é um texto que nós consideramos que faz um bom resumo do caráter histórico da mulher advogada. E aqui, pela segunda vez, nós temos, né, a honra de sermos presididas por uma mulher advogada, né, eleita e reconduzida. Também é razão de orgulho para a gente ter uma mulher presidindo a Associação dos Procuradores do Município, que tem a Grace à frente da entidade, e também é muita razão de orgulho o trabalho feito pela Comissão da Mulher Advogada, o OAB por Elas e tantas outras ações, não é, promovidas em conjunto com o poder público, com a sociedade. E a data precisa nos levar a uma reflexão. Então, eu penso até o doutor Segala ainda está aqui, o vereador Segala, penso que, a exemplo de outros estados, nós fizemos algo na área da assistência recentemente, em parceria com o vereador Meira e alguns outros vereadores. Nós instituímos uma nova honraria aqui na casa, em homenagem à professora, doutora, um grande exemplo de mulher na área da assistência social, que foi a Egli Muniz, que fez um trabalho e construiu uma história brilhante e abriu caminhos
sobretudo para as mulheres à frente desse trabalho da assistência social. Esse prêmio já foi instituído, ele já está vigente, não é? E ele é anual, né, para cada um dos 17 vereadores, devendo ser entregue numa única oportunidade, portanto, um grande momento da assistência social no município, lembrando uma figura que deu literalmente a vida para construir essa trajetória na cidade. Eu penso, vereador Segala, que, assim como diversos outros municípios e estados já possuem, no âmbito das leis próprias, o Dia da Mulher Advogada, né? Nós estamos fazendo essa audiência para isso, para instituí-lo, mas penso que o próximo passo que nós poderíamos já dar seria, aqui em parceria com a OAB, instituir o Prêmio Mirtes também, que já existe em diversas cidades, inclusive é uma grande referência na capital federal, e que relembra sempre a trajetória dessa mulher inspiradora, que foi a Mirtes. Eu separei, até porque eu tenho um apreço muito grande por essa trajetória dela, que não é só social, jurídica, é também política, até por esse viés que também é meu, de atuação não só jurídica, mas efetivamente política também, né? Eu sou uma militante que, por acaso, é advogada, né? Não uma advogada militante. Essa foi a minha primeira esteio de vida pública. E a história da Mirtes, eu acho que é muito inspiradora. E nem todo mundo conhece. Aliás, nem toda advogada conhece a história e a trajetória da Mirtes. Então, eu separei aqui um resumo feito, pequeno, justamente para ser aproveitado durante o último prêmio, entrega do último prêmio anual Mirtes, na capital federal. Uma mulher chamada Mirtes. Viajo e me encontro na Revolução Francesa. O ano é 1789. No meio de imensa convulsão social e política, a monarquia absolutista entrou em colapso. Privilégios feudais, aristocráticos e religiosos sucumbem-se diante dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Permanecem as desigualdades entre homens e mulheres. Século XX. Alguns países eliminam o estatuto jurídico de inferioridade das mulheres na vida civil. A história conta que a Nova Zelândia foi uma das últimas grandes massas de terra colonizadas por seres humanos, e foi justamente esse país o primeiro a reconhecer às mulheres o direito de voto no ano de 1893. Quase 10 anos após, a Austrália seguiu e alguns outros países também o fizeram, mas somente após a Segunda Guerra houve um avanço em países como a Itália e a França. No Brasil, essa luta durou mais de 100 anos, uma vez que o marco inicial das discussões remonta a meados do século XIX. Apenas em 1934, a Constituição conferiu o direito de voto feminino para as mulheres que exerciam funções públicas remuneradas. A Constituição de 46 finalmente liberou o voto para todas as brasileiras, e o estado pioneiro no reconhecimento do voto feminino foi o Rio Grande do Norte. A Lei Eleitoral do Estado, de 1927, determinou em seu artigo 17, no Rio Grande do Norte, poderão votar e ser votadas, sem distinção de sexo, todos os cidadãos que reunirem condições exigidas por esta lei. Com essa norma, mulheres das cidades de Natal, Mossoró, Acari e Apodi alistaram-se como eleitoras em 28. A importância da conquista do direito ao voto inserida nesse contexto de avanço democrático veio evoluindo no Brasil ao ponto dos recursos do fundo partidário serem aplicados na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, conforme percentual fixado pelo órgão nacional de direção partidária, e ter sido criado um percentual mínimo de participação feminina nas eleições, bem como um percentual mínimo de participação feminina inserido na propaganda partidária gratuita. Volto ao século XIX, Rio de Janeiro, ano de 1875. No município de Macaé, nascia Mirtes Gomes de Campos, a primeira mulher a exercer a advocacia no Brasil.
Embora tenha concluído o bacharelado em Direito em 1898, apenas em 1906 ingressou no antigo Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil, atual Instituto dos Advogados, condição necessária à época para o exercício profissional da advocacia. Foi a ousadia de uma mulher chamada Mirtz que nos permitiu ser advogadas. No entanto, antes mesmo de ingressar na instituição, Mirtz, em 1899, realizou sua primeira audiência. Atuou como defensora no Tribunal do Júri e ganhou o júri, deixando o registro da importância histórica da atuação de uma mulher. Aspas, cada vez que penetrarmos no templo da justiça, exercendo a profissão de advogada, que é hoje acessível à mulher em quase todas as partes do mundo civilizado, devemos ter, pelo menos, a consciência da nossa responsabilidade. Devemos aplicar todos os meios para salvar a causa que nos tiver sido confiada. Tudo nos faltará: talento, eloquência e até erudição, mas nunca o sentimento de justiça. Por isso, é de esperar que a intervenção da mulher no fórum seja benéfica e moralizadora, em vez de prejudicial, como pensam os portadores ainda de antigos preconceitos. Fecha aspas. Essa é uma frase da Mirtz, no jornal O País, né, Rio de Janeiro, página 2, em 30 de setembro de 1899. E assim, a Mirtz, pequenina e vivaz, dominando logo pela sua agudeza de espírito e amenidade no trato, no dizer do criminalista Evaristo de Moraes, 1939, foi abrindo os caminhos, dedicando-se profundamente aos estudos jurídicos e à causa das mulheres e à sua atuação na sociedade. Foi servidora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, colunista efetiva do Jornal do Comércio, autora de importantes obras no campo da jurisprudência, sempre preocupada com os direitos das mulheres negados e incompreendidos. O historiador Barros de Vidal, contando sobre Mirtz, e aqui a transcrição do texto em linguagem livre, sem a elegância da escrita no ano de 1920, diz que, aspas, quando se formou em Direito, Mirtz tinha apenas o desejo de viver da profissão, de ser somente uma advogada, como muitos advogados haviam, mas os obstáculos que o seu valor ia transpondo criaram-lhe uma mentalidade nova e fizeram-na aceitar o desafio. Ao seu espírito combativo, a mística herdada dos romanos pelos nossos jurisconsultos se afigurava como uma afronta imperdoável. Queriam luta, pois ela lutaria, e certa de vencer, pois a boa causa era a sua. Mas contra os ardores com que se empenhava no combate, levantavam-se as exigências da sua índole e todas as vozes de seu temperamento sereno. Inimiga dos cartazes produzidos pelo escândalo, via-se num dilema bem amargo para a sua sensibilidade. Calar-se, renunciar, seria abdicar a ela, e não o podia fazer, pois não via a questão num ponto de vista pessoal. Estava em jogo o futuro de toda mulher que quisesse ser advogada. Era a pioneira a desbravar o matagal das ideias velhas, incompatíveis com o século, já iluminado de ideias e ações novas. Ano de 75, o movimento feminista ganha força. Em 75, a Assembleia das Nações Unidas organiza a primeira Conferência Mundial sobre as Mulheres na Cidade do México. Foi assim reconhecido o direito da mulher à integridade física, inclusive a autonomia de decisão sobre o próprio corpo e o direito à maternidade opcional. No contexto da conferência, foi declarado o período de 75 a 85 como a década da mulher. E, neste contexto, Mirtz foi a grande pioneira. Falando de Mirtz, temos muitas aqui, não é? Vocês dois, não. Mas os homens precisam estar ao lado, né, Márcia? Não é uma batalha, não é um processo acabado.
estar em 2023 e a gente ainda vê tantas atrocidades acontecendo contra as mulheres, advogadas ou não, mas, numa das audiências do ano passado, eu creio que as companheiras da OAB Mulher devem se lembrar disso, eu mencionei que a situação em relação à mulher, ainda em 2023, na época era 22, é tão atrasada e precisa avançar ainda tanto, e eu citei aqui o exemplo de uma companheira advogada, né, que fala alguns idiomas, que morou fora do Brasil por muito tempo, mas que vive há alguns anos uma situação de violência absurda. E não conseguiu, ela, advogada, experiente, culta, com acesso à informação, inclusive com condição social, é melhor que da grande maioria das mulheres do nosso país, mas ela, como mulher e como advogada, não conseguiu encontrar em tempo, não no tempo que se esperava, a guarida necessária para se proteger da violência. E ela quase teve a vida ceifada. Não é? Problemas desde o time para a medida protetiva, até a paciência do atendimento com as forças de segurança, que foram chamadas inúmeras vezes, e é assim mesmo, não é? E tem que haver preparo para isso, não é? Porque o agressor não vai bater na porta a hora que a viatura da polícia estiver, né, sido acionada e estiver parada lá. Mas, então, chama, o agressor vai, sai a viatura, o agressor volta, e é um ciclo vicioso. E ela, com tudo isso, e sendo uma mulher advogada e muito esclarecida, sofreu muito, muito mesmo, tanto nesse atendimento e na relação com as forças policiais, quanto na tramitação da sua medida e da ordem de prisão, porque ele já havia violado a ordem de restrição há muito tempo. Ele só acabou sendo preso quando conseguiu pular o portão, quebrar a porta da casa, e ela só não foi assassinada com as 2 filhas, porque conseguiu se trancar no quarto e deu tempo da viatura da polícia chegar pela 1000ª vez na casa dela e ela, então, ser atendida. Então, 2023, avançamos? Avançamos, mas, em grande medida, todas nós, inclusive advogadas, ainda somos mirtes, ainda estamos lá, né, antes de 1900. Mas datas como essa vêm não só para ser uma comemoração, não é? Vem para ser uma reflexão, pelo menos na minha forma de ver. Eu tenho um respeito muito grande, tenho tido pouco apreço por proposições. Essa, inclusive, é a minha primeira propositura na Câmara como lei. Eu sou contra a proliferação de leis, acho que elas precisam ser efetivas, né? Só criar leis, principalmente quando há em muitos parlamentos a tática do Ctrl-C, Ctrl-V, não é? Eu vi naquela cidade, eu estou em Ctrl-C, Ctrl-V e trago para a minha cidade, aí eu termino o mandato dizendo que eu fiz 30 leis, eu me preocupo mais com a efetividade delas. Mas essa data, para mim, é simbólica, não só por eu também ser advogada, mas porque eu acho que traz uma reflexão sobre uma trajetória, e como procuradora da mulher na casa, inclusive vindo agora, semana passada, representando a Câmara no Encontro Nacional de Procuradoras da Mulher em Brasília, um encontro riquíssimo, que reuniu o Senado, a Câmara Federal, procuradoras da mulher de quase todas as assembleias legislativas do país e centenas de câmaras municipais. Então, assim, a cara do Congresso ficou bem mais feminina na semana passada, mas com uma mesa riquíssima, riquíssima, né, com membros do Conselho Nacional de Justiça, da Associação de Magistradas, todas mulheres numa linha de frente, contando uma trajetória, né, até aqui, e mais uma sequência de planos e de ações que devem ser colocados em prática nesse próximo período, buscando efetividade de leis e de ações, e que haja por parte dos poderes públicos, sejam eles de quais esfera for, realmente efetividade na aplicação dessas leis, para que a gente não só as crie, né, mas as crie e as traga realmente no sentido de que elas sejam benefício e mude de verdade a situação da mulher brasileira. E, nesse sentido, nós temos um pioneirismo, nós temos um papel fundamental. É mais missão
e tarefa do que qualquer outra coisa, como mulheres advogadas, porque compreendemos a lei, temos noção de que leis não são criadas, não é, para serem amontoadas, mas que as leis possam ser criadas e que venham realmente no sentido de mudar a vida da sociedade e, no nosso caso, em especial, das mulheres. Agora eu vou passar a palavra para você, Márcia. E, claro, vai ficar aberta aqui a palavra para as demais. Gente, vamos bater palma, porque foi demais, né? Bom dia a todas, a todos. Vereadora e advogada Estela, quero primeiro te parabenizar por essa importante contextualização de tudo que a gente está conversando aqui hoje e te agradecer demais por essa iniciativa. De fato, quando a gente institui uma data como essa, ela não tem só o papel da valorização, tem também, né? Precisamos, sim, nos valorizarmos enquanto mulheres, enquanto advogadas, mas ela também tem esse papel de trazer luz, né? De trazer o holofote para as nossas dificuldades, e as nossas dificuldades são muitas, não são poucas, são muitas. Então, obrigada por essa iniciativa, muito obrigada. Ouvindo você, né, dizer toda essa história que a gente precisa sempre honrar muito, né, nossa ancestralidade, para até entender aonde queremos chegar, né? Mirtes, Esperança, são grandes exemplos de mulheres que foram à luta para que hoje nós tivéssemos uma condição um pouco melhor, né? Então, Esperança talvez nem soubesse o papel que ela estava exercendo ao fazer aquela petição, que devia muito ser um desabafo, um pedido de socorro, mas ali continham elementos jurídicos. E, contendo elementos jurídicos, ela foi reconhecida pelo nosso Conselho Federal, né, como a primeira advogada, de fato, que a gente teve no nosso país, e isso não é pouca coisa. Também a Mirtes, né, que teve tanta dificuldade, inclusive o seu pedido de inscrição negado pelo então Instituto, né, e ela não se conformou, e batalhou, e hoje também foi a primeira, reconhecidamente a primeira mulher inscrita nos nossos quadros. Então, essa história, ela jamais vai ser apagada. Essa história, ela precisa ser constantemente relembrada, porque muitas mulheres não conhecem essas histórias, muitas mulheres advogadas não conhecem, e é papel de todos nós ficarmos reforçando o papel dessas mulheres, né? Dizendo aonde a gente tem espaço de fala e estivermos debatendo esse assunto, trazendo essa importante história para todas as mulheres, que elas saibam realmente dessa luta. Assim como foi Maria da Penha, que também não se conformou com uma questão pessoal e foi à luta. Então, mulheres como essas realmente têm um papel fundamental para a gente olhar adiante e, de forma alguma, né, esmurecer, de forma alguma, desanimar nas nossas lutas diárias. Então, muito, muito obrigada por essa iniciativa, vereadora e colega advogada Estela Almagro. Também quero agradecer a presença do vereador Mané Lozila, também colega advogado, professor Segala, que estava aqui também conosco. E dentro desse contexto, né, de luta, de empoderamento das mulheres, eu conheço um pouquinho dessa realidade das dificuldades que a gente passa, né? Então, tudo isso que foi dito aqui, eu ressalto algumas questões que nós passamos, pelo menos aqui na realidade que eu mais conheço, que é a de Bauru e da nossa região. Constantemente, as mulheres são, sim, colocadas em xeque, é o tempo todo, né? É o tempo todo. A mulher advogada, quando ela vem e fala, ela não é reconhecida só pela sua qualidade técnica. Ela é colocada à prova. Ah, mas ela é uma mulher, então vamos ver a roupa que ela está vestindo, vamos ver se, né, outros atributos também a qualificam para estar nesse lugar. O que não é feito com os homens, né? O homem chega, fala, aí todo mundo pensa, nossa, ele é doutor, ele é qualificado, e as mulheres não. A gente precisa provar, a gente é
o tempo todo analisado também pela nossa aparência, né, pelo contexto que forma a nossa individualidade, não só a nossa competência técnica. E isso é muito triste. A gente tem que ficar o tempo todo, né, provando que somos também capazes para exercer a advocacia, para exercer esse lugar de fala. As mulheres têm muitos problemas, advogadas têm muitos problemas no nosso dia a dia profissional, não são poucos. A gente luta e de forma alguma, nos afastamos de enfrentar esses problemas, mas eles existem e é uma construção de todas nós, para a gente suplantarmos, para nós efetivamente conseguirmos ultrapassar essas barreiras, né? Recentemente, uma colega advogada, recém-formada, não foi na cidade de Bauru, mas foi na nossa região, ela foi impedida de entrar no fórum por conta do comprimento da sua saia. Estava acima do joelho, né? E é uma ex-aluna, então, eu não cheguei a ver o que estava acontecendo imediatamente, foi o coordenador do curso de Direito, onde eu leciono, o Camilo, que viu e me falou: Márcia, será que você não consegue ajudá-la? Né, é uma ex-aluna, ela é jovem, está passando por uma dificuldade lá. Eu falei, mas com certeza. Né? E demos as mãos e fizemos ali um pedido de desagravo, que é uma das medidas cabíveis ali ao diretor deste fórum, onde isso aconteceu. Muito jovem, ela não conseguiu entender o que estava acontecendo ali, e a hora que ela foi impedida de entrar, ela simplesmente acabou, né, aceitando aquela situação, não porque ela quisesse, mas porque ela se sentiu ali humilhada, né? E aí a forma como ela teve de lidar com aquilo foi de ir para o escritório dela, refletir no que aconteceu e aí sim pedir ajuda. Isso a gente está falando de 2023, né? É inacreditável que isso aconteça. Eu já vi isso acontecendo também aqui em Bauru, há coisa de uns 6 anos atrás, né, por azar, ou azar de alguns e sorte da colega advogada. Eu estava na porta do fórum quando isso aconteceu, né, quando ela foi impedida de entrar por conta de comprimento de saia também. E, no mesmo momento, eu falei com o diretor do fórum, então, à época era Dr. João Parra, e aquilo foi resolvido imediatamente. Mas, veja, se a gente não tem ali, se é uma colega que não se sente segura no momento para lidar com aquilo, ela aceita e vai embora. E aí, pede as providências posteriormente. Mas isso acontece. Isso acontece aqui, Estado de São Paulo, onde somos privilegiados por tantas e tantas situações. Vamos imaginar o que não acontece nesse Brasil todo, né? Recentemente, eu também estive numa unidade prisional aqui da nossa região, e aí eu passei no aparelho ali de raio-x, apitou, né? Devia estar com algum metal e tudo mais. A doutora pode passar no body scanner? Falei, se for operado por uma mulher, eu posso. Mas não tem mulheres aqui hoje, né, para operar o body scanner ali naquela unidade prisional. Falei, então, eu me recuso. Por quê? Sabemos que o body scanner, ele é quem opera esse aparelho vê todo o corpo da mulher. Então, se utilizamos de um absorvente feminino, ele vai detectar, se utilizamos uma prótese, ele vai detectar, e assim por diante. Aí eu me recusei, não por um capricho, mas porque a lei garante que ele seja operado por uma oficial ali, uma servidora da SAP mulher, e não existia no local. Quando eu conversei com o diretor da penitenciária, né, eu não disse o que tinha acontecido, eu falei, e aqui nós temos mulheres para operar os... Sim, em todos os turnos. Falei, mas isso não aconteceu agora nesse turno, né? E isso é muito comum de acontecer. A própria lei Júlia Matos, que você bem trouxe aqui, precisamos dizer o óbvio, que é a mulher gestante advogada ter preferência numa sustentação oral? Se as mulheres gestantes têm preferência em fila de banco e em qualquer outra situação da vida cotidiana, precisamos de uma lei que nos garanta a prioridade para uma sustentação oral? Sim.
No nosso país, tudo que envolve gênero, a gente precisa dizer o óbvio na legislação. Infelizmente, é assim que funciona. Então, são alguns exemplos do que as mulheres advogadas passam todos os dias. E a própria Lei Júlia Matos, quando garante essa prioridade de sustentação, ela também garante a suspensão dos prazos processuais por 30 dias, quando aquela mulher advogada é a única causídica, né, daquele caso, daquele processo. Gente, o que são 30 dias para uma mulher que acabou de ser mãe? Não é nada. O recém-nascido depende totalmente ali, né, daquela parentalidade que está sendo exercida, infelizmente hoje, culturalmente, mais pela mulher, mas também deveria ser o mesmo pensamento em relação aos homens, né? Eu acredito, inclusive, que a licença maternidade ela deveria ser substituída no nosso país por uma licença parental. E ali, pai e mãe daquele recém-nascido entenderem qual é o melhor caminho para a situação ali que eles vivenciam na casa. É a mulher se afastar do trabalho por esse período todo? É o homem? Né? Se a mulher está numa ascensão da carreira, por que não o pai exercer esse papel também, nessa importante fase da vida, que é o pós-nascimento aí? Então, a gente precisa dizer o óbvio sempre na legislação, quando a gente está falando em questão de gênero. E 30 dias de suspensão de prazo não é nada, né? Deveria ser muito mais, no mínimo 4 meses, obviamente, né? Que é o período de licença. Então, uma lei que reconheça o Dia da Mulher Advogada, ela traz a valorização de cada uma de nós, com certeza, enquanto mulheres advogadas, mas ela vai trazer o holofote para todas essas dificuldades que nós vivenciamos no dia a dia, que são muitas, muitas dificuldades, né? E aí, para a gente falar também em igualdade salarial, né, que é muito complicada, em especial no setor privado, onde a gente não tem a publicidade exatamente, né, não tem uma lei de transparência, embora agora a gente tenha uma recém-lei da igualdade salarial aprovada e talvez, né, o governo federal ainda esse ano publique qual é o portal que as empresas vão precisar informar quantidade de homens, de mulheres, cargos de liderança, salários. Então, a gente vai começar a ter uma visibilidade um pouquinho maior, uma transparência um pouquinho maior em relação a isso. Mas, obviamente, no mundo da advocacia, no mundo corporativo, no mundo dos escritórios de advocacia, as mulheres, infelizmente, também não chegam aos cargos mais altos, com a mesma facilidade que os homens, né? É o nosso teto de vidro, que a gente conhece muito bem. E isso se aplica a advogadas e mulheres do mercado de trabalho em geral. Então, é mais uma barreira, mais uma dificuldade que existe, sim, né, também para as mulheres advogadas. No sistema ordem, temos importantes avanços. Reconheço e me orgulho muito de fazer parte dessa construção, né? Desde 2021, paridade de gênero nos cargos eletivos. Sem dúvida que nós temos 5 mulheres presidindo as nossas seccionais por conta dessa medida. E agora também o que a nova, mais recentemente, foi instituído das cotas raciais também nos cargos eletivos, nas chapas que concorrem. Há dúvidas que nós teremos mais pretos e pardos participando desse processo? Mas as mulheres não querem participar. Mentira! As mulheres querem participar. As mulheres não têm a oportunidade de participar. Então, vamos dizer o óbvio. Vamos colocar que precisa de cotas de gênero, raciais. E quem sabe um dia a gente não precise mais desse tipo de ação afirmativa, né? Tomara que não precisemos mais de política de cotas, de legislações específicas para as mulheres. Quem sabe um dia a gente chegue lá.
Acho que não vai ser na nossa geração, talvez nem da minha filha, né? Mas precisamos trabalhar para construir isso. E a violência institucional, política, doméstica, porque passam todas as mulheres e as mulheres advogadas também. A gente sempre imagina, né, que a mulher advogada vai lidar melhor quando ela passa por uma situação de violência doméstica. Mas, quando ela passa por essa situação, ela não é uma mulher advogada apenas, né? Ela é uma mulher, como qualquer outra, que tem seus medos, suas inseguranças, tem medo de morrer, sim. Não é porque ela sabe o caminho jurídico que ela não tem medo de morrer, ela tem medo de morrer. E morre. E morre se não se resguardar, se não tomar aí muitos cuidados, porque às vezes a lei não garante, uma medida protetiva não garante. Ela precisa fugir, ela precisa se esconder, ela precisa ir para uma outra cidade. Eu conheço a história dessa mulher advogada que você disse, uma mulher extremamente corajosa e que, infelizmente, passou por todas as falhas do sistema. Falhas no judiciário, né, porque o seu processo ficou parado ali um tempo por uma falha do judiciário, passou por uma falha na área da segurança pública, nos acionamentos aí, né, via polícia. E o que a salvou? A rede de apoio que ela tinha na vizinhança. Foi isso que a salvou, né? Porque é uma mulher que soube pedir ajuda e que, a cada vez que ela estava em risco, ela acionava essa rede de apoio, que às vezes é muito mais efetiva do que o judiciário, do que a polícia, né? São outras mulheres dando as mãos para que essa mulher tenha sua segurança. Então, foi isso que salvou essa mulher advogada. Eu estava na audiência com ela, e assim como ela procurou a ajuda da OAB, e nós estamos juntas até o final aí dessa decisão judicial, que a gente espera que seja pela condenação. Outras mulheres advogadas também já passaram por situações gravíssimas, e a nossa Comissão da Mulher Advogada também acompanha, né? Então, são muitas violências, violências domésticas, violências institucionais, dificuldades na profissão, dificuldades de ascensão no mercado de trabalho, dificuldades de exercer, sim, a advocacia que nós temos. Nós temos. E cansa, né, gente? Cansa, né, doutoras? Ficar provando que a gente pode o tempo todo, cansa. Mas, a mim, pelo menos, é um cansaço que fortalece. Eu estou cansada um dia, no dia seguinte, eu já venho com mais força e falo, não, né, esse cansaço não vai me abater e nós vamos continuar lutando. Vamos focar e vamos seguir. Então, esse Dia da Mulher Advogada, se for instituído aqui na nossa cidade, ele é de extrema relevância para todas nós mulheres e para toda a sociedade aqui de Bauru. Então, eu te agradeço demais, vereadora Estela, por essa iniciativa. Tenho certeza que nós vamos ter valorosas contribuições aqui, homens presentes, homens aliados presentes, que a gente precisa demais, né? Essa ex-aluna que eu comentei, eu não tinha visto o que aconteceu com ela, porque ela chegou a postar no Instagram, e eu não vi. Então, foi um homem, uma sensibilidade de um homem que viu aquilo e falou, não, isso não pode acontecer, vou pedir ajuda para quem eu conheço, quem está próximo. Então, esse é um homem aliado também, assim como os que estão aqui, e que nós precisamos de homens juntos nessa caminhada, precisamos muito. Aqui em Bauru, dos 4.680 advogados, nós temos uma equiparação, né, é quase equitativo aí entre homens e mulheres. A Gabi anotou os dados aí que eu falei, nós temos 2.217 mulheres advogadas e 2.388 homens advogados. Então, falamos numa diferença de apenas 170 advogados, ou seja, nos próximos meses, talvez ano que vem,
isso ou já se iguale ou supere o número de mulheres em relação aos homens, assim como já superou no estado de São Paulo e no Brasil também. Então, nós, mulheres advogadas, temos a nossa força, precisamos lutar, e a nossa voz faz história. Obrigada, vereadora Estela, mais uma vez, por essa importante iniciativa. Conte aqui com a OAB Bauru, com a Comissão da Mulher Advogada e com todas as nossas comissões. A Grace também está na nossa Comissão da Advocacia Pública, ela e o Dr. Nilo, e todas as nossas comissões para a gente lutar cada dia mais pela igualdade de gênero. Muito obrigada a todos. Você estava falando aí, eu estava lembrando aqui lá do debate semana passada em Brasília. E aí as senadoras e as deputadas diziam o seguinte: quando foi ampliando o número de parlamentares lá no Congresso, observações básicas. Nenhum dos banheiros tinha fraldário. Não parece trivial, né? Até para você pensar do ponto de vista de quem acessa o Congresso, né? Porque você pensa, né, em criar dentro da estrutura acesso para você atender quem está lá, eleito, e quem é eleitor que frequenta o espaço. Mas não tinha. Então, você começar não a impor, mas a exigir providências de você começar a pensar o espaço de poder como um espaço que também foi feito para as mulheres. E aí, adequações mínimas, estruturais mesmo, que não são pensadas. Essa amiga chegou a ficar numa propriedade da família minha por 2 finais de semana, numa das vezes em que ela realmente quase foi assassinada. Graças a Deus, ela ainda está viva, e eu realmente espero que ele seja condenado e fique preso muito tempo, né? Porque assim, só os e-mails que ele mandou para ela, só os e-mails, assim, é realmente alguém que não pode ficar livre de maneira nenhuma, que é um risco para ela e para as 2 filhas. Mas, se a gente pegar o caso de algumas outras mulheres que foram vítimas de feminicídio em Bauru, mostra que, para a gente, advogado ou não, está longe ainda de chegar perto do ideal, né? Uma posição reiterada de revisão de medidas protetivas com a argumentação do agressor, inclusive algumas que vieram a óbito. A posição de alguns juízes em algumas audiências que acabaram vazando aí nos últimos dias é de chocar. E a gente sabe que é um momento da sociedade, né? É um momento, tem uma onda, não é? A gente respeita a posição pessoal, política, ideológica, religiosa de cada um, mas há um sentimento conservador em alguns momentos que quer nos levar para 1800 de novo. O seu lugar é ali, e seja você quem for, advogada, empresária, cidadã. Agora, se essa nossa amiga, é nesse aspecto que eu fico preocupada, se essa nossa amiga, com o conhecimento dela, com o acesso pela classe social em que ela está, pelo conhecimento jurídico, sofreu tudo que sofreu, o que está acontecendo com as Marias nas favelas, não é? Nas comunidades mais distantes, as mulheres que não têm acesso à informação? Muitas não sabem nem como é que você pede uma medida protetiva, nem onde ir. Porque está assim, anos-luz ainda da gente ter estabelecido mesmo políticas transversais que leve esse conhecimento para as famílias. Aí tem uma outra parceria que eu acho muito importante, Márcia, e que eu trouxe isso de Brasília, é um material que eu já tinha trazido aqui para casa no ano passado. Eu estou lutando aqui desde 21 para que essa casa estabeleça a escola do parlamento, que é uma previsão da Constituição de 88. Infelizmente, vou acreditando cada vez menos que vá ter condições, né, e empenho momentâneo da mesa em fazê-lo agora. Que a gente não desista disso no futuro próximo, porque tem cidades no país que, através da escola do parlamento, estabeleceu parcerias com entidades e fizeram verdadeira revolução. Então, eu trouxe de lá, por exemplo, a cartilha feita pelo IBL a partir de uma das escolas de parlamento de um município de Minas, que é a Maria da Penha trocada por miúdos. E o trocado por miúdos é maravilhoso. É maravilhoso. Foi uma invenção de uma professora que presidia
numa cidade de Minas, a Escola do Parlamento. E ela teve a ideia de como é que eu venço? Eu só faço qualquer revolução pela educação. Então, se eu vou levar conhecimento de uma lei, eu tenho que educar. Eu tenho que dizer que essa lei existe. Para quem? Para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. E como que eu vou dizer isso? Eu não vou levar a lei daquele jeito que está lá, pesado. E aí ela fez, né, uma didática perfeita, um diálogo entre adolescentes, como se fosse a revistinha da Turma da Mônica, onde as crianças conversam, os adolescentes estão ali conversando e começam a identificar que na casa deles e com uma amiguinha que está num relacionamento abusivo está se passando uma situação daquela, e aí uma das adolescentes, né, começa a explicar e falar da lei, e aí fez uma parceria com a Secretaria de Educação. Então, a Escola do Parlamento, com a entidade e com a parceria da Secretaria, levou isso para dentro das escolas. Aí diz que o número de denúncias quintuplicou assim da noite para o dia. Porque, óbvio, aí a criança, né, a menina... Puxa, meu pai faz isso com minha mãe. Então, isso aqui... Puxa, então posso tirar meu pai de casa? Porque muitas, né, têm medo. Né, se cala, fica em silêncio, não denuncia a violência porque tem medo. E olha o papel e a importância que a gente tem. Mas tem que encontrar o mecanismo certo. Eu acho que a gente pode, depois, nas próximas semanas, fazer uma reunião, uma discussão, porque eu, assim, às vezes sou meio... Às vezes não, quase sempre. Eu sou muito dura nas minhas posições, porque assim, eu tenho muita dificuldade de fazer de conta, sabe? Vamos fazer experimentalmente, sabe, por amostragem, a gente leva uma palestra naquela escola. Não é isso, não é isso. A gente está falando de orçamento. A gente está falando de trabalho permanente. A gente está falando de todos os anos, isso está dentro do currículo para você ter um período em que você vai trabalhar aquilo. E você está falando em criar, a partir daquilo, como atender essa demanda que vai crescer. Porque vai crescer. E aí eles fizeram um segundo material, que é o ECA, trocado por miúdos, que é para a criança entender o direito dela também, o adolescente entender o direito dele também, mas na linguajar, né, com imagens, com figuras, aqui. Assessoria aí, sempre eficiente, foi buscar. O trocando por miúdos. E aí, só para a TV consegue mostrar? Consegue aproximar? Essa imagem daqui consegue? Esse é o Maria da Penha trocado por miúdos. E aí, olha, é um material visualmente, você está vendo? Visualmente. E aí, eles fizeram... Então, tá, você faz esse material nas escolas, mas você também... Né? Quer dizer, você tem que qualificar os professores. Né? Então, é um trabalho que não é uma palestra, e não é por amostragem. Né? Eu vou fazer numa escola. Não é? Aí, essa é uma postura muito reiterada dos chefes de executivo, sejam eles quais forem. Eu fiz uma palestra, deu super certo. Aí tira foto, faz um vídeo, né? Deu super certo. Deu certo nada. Né? Você fez um test drive, né? Colocou no portfólio de que você tocou naquele tema, mas você não aprofundou o tema. Esse material é tão completo, e quando ele é usado da maneira correta, ele tem um caderno de atividades para as crianças, que é para você ver se as crianças entenderam o processo, entendeu? Pode passar para eles verem. E eles fizeram também a Constituição Federal, trocando por miúdos, que é para você também, né, numa linguagem mais acessível, não é? Com bastante figuras, entende? Aí trata as questões de diferença, as questões de gênero, as questões raciais, vai dando, né, o foco para as crianças, passando para vocês tomarem conhecimento. E esse é um material, veja, que ele é praticamente 100% subsidiado. Então, se nós conseguirmos avançar para estabelecer algo assim, para trabalhar isso esse ano, para que a gente possa, tipo, ano que vem, implementar, exigindo uma posição, né, de poder público, de educação, parceria com algumas entidades, o IBL, que é o Instituto Brasileiro do Legislativo, eles se utilizam da gráfica do Senado Federal.
E esse material é dado a preço de custo. Preço de custo. Em algumas situações, quando não é para a rede toda, então, tipo, nós vamos começar com uma amostragem. Eles até fornecem gratuitamente. Você vê que é um material de qualidade, é um material de conteúdo. Né? Se a gente trabalhasse, por exemplo, nos próximos anos, com essa cartilha, num projeto ousado, transversalmente no município, mas com foco principalmente na educação, para ter certeza absoluta que as nossas adolescentes, que os nossos adolescentes, né, que as nossas criancinhas, que agora, daqui a pouco está maiorzinha, vai ter outra concepção, vai ter outra noção dos direitos que ela tem. E o número de denúncias seguramente aumenta. E também aumenta a nossa responsabilidade em criar mecanismos que dê respostas. Né? Cidades que já trabalham com aplicativo para concessão de medidas, têm falhas, mas tem sido apontado como saídas, as patrulhas, e uma série de outras questões aí importantíssimas. Mas a gente tem que fazer parcerias, porque a gente precisa colocar a nossa entidade de classe a serviço dos bons exemplos nacionais que realmente mudaram as coisas, que realmente mudaram o status, né? Para a gente sair da mesmice, para a gente avançar, e a gente só avança, só faz revolução com conhecimento. Vou passar para a nossa Comissão da Mulher Advogada. Bom dia a todos e a todas. Parabéns, vereadora Estela. Foi, assim, a iniciativa é maravilhosa, porque, realmente, como a doutora Márcia já disse, nós precisamos valorizar e refletir como mulher advogada. Vou trazer um pouco, porque, né, já foi bem explanado sobre a doutora Mirtz, a Esperança, a Maria da Penha, o papel dela. Só vou trazer também o da doutora Silvia Pimentel, nossa professora maravilhosa, que, se não fosse ela, alguns textos que tem na Constituição Federal não existiriam, porque ela estava ali participando ativamente na elaboração da Constituição Federal. E a gente vê, em vários momentos da história, muitas mulheres que nos inspiram. Então, tivemos a Mirtz, a Esperança, a Maria da Penha, a Silvia Pimentel, e, trazendo para os dias de hoje, a doutora Márcia, primeira presidenta da OAB, Bauru, a vereadora Estela também, porque a gente vê que nós podemos, como mulheres, ocupar espaços de liderança, seja na política, seja em uma instituição, em qualquer lugar, na empresa, e, enfim, em todos os lugares. Nós estamos presentes em todos os lugares. E, ainda assim, como já foi dito também, a gente, ainda em 2023, se depara com a questão do cumprimento de uma saia para poder entrar no fórum. A conquista das mulheres advogadas, hoje, ela está vindo, devagar, mas está vindo. A cada dia que passa, eu falo, né, nós conquistamos por passos de formiguinha mesmo. Mas, hoje, em relação a 1898, nós já avançamos muito, mas ainda há muito que melhorar, e eu entendo que essa forma de valorização da mulher advogada proposta é muito importante para que todas as mulheres advogadas entendam o poder e o lugar que elas ocupam. Na OAB, aqui em Bauru, nós temos uma ouvidoria da Comissão da Mulher, onde todas as mulheres advogadas que se sentirem prejudicadas de alguma forma e têm, às vezes, receio de falar com algum outro presidente de comissão que é homem, pode levar para a gente, da Comissão da Mulher, e nós faremos esse intercâmbio, porque nem tudo é resolvido pela Comissão da Mulher, né, já que nós temos 100 comissões na OAB. E tem a de prerrogativas. Então, assim, nós somos um canal aberto para esse pedido de ajuda, que nós estamos aí à disposição para poder ajudar a mulher advogada. Também um grande avanço que nós tivemos na OAB, eu não me recordo o ano, mas foi na gestão do Dr. Caio, o auxílio para as mulheres advogadas vítimas de violência. Então, assim, isso é muito importante, porque nós sabemos
quando uma mulher passa por violência, tudo que ela passa, e uma mulher advogada que conhece a lei e não a vê sendo cumprida, é muito mais doloroso. Então, também é uma iniciativa muito importante da UAB para ajudar e colaborar com as mulheres advogadas. E isso é pecuniário, esse auxílio. E também, por tudo o que foi falado, uma coisa que é muito esquecido é a força da palavra da vítima, seja ela uma vítima, mulher advogada, ou uma mulher. Nós somos seres humanos da mesma forma. E a força da palavra da vítima é posta em xeque a todo momento. Até mesmo para que nós, como advogadas, façamos com que seja aplicado o protocolo de julgamento sob a perspectiva de gênero nos processos em favor das nossas vítimas. É difícil. Em favor das nossas vítimas, não, desculpa, em favor das nossas clientes, que estão passando por esse problema. Me parece que os juízes ainda não entenderam esse protocolo, que no mês que vem, já vou adiantar, nós teremos um evento na OAB para falar sobre a aplicação do protocolo de julgamento do CNJ pela perspectiva de gênero. E esse mês também, na quinta-feira, já deixo o convite para todo mundo, nós temos a palestra com o Coronel Valentim, com a doutora Márcia, delegada da DDM, para falar sobre a segurança pública nos casos de violência contra a mulher. Também, para finalizar, porque tudo, né, já foi dito, realmente, esse projeto do Parlamento na Escola é muito importante. Eu super concordo. Nós temos aí, né, umas pequenas participações com palestras sobre a Lei Maria da Penha nas escolas, mas não é efetivo, não é o suficiente. E, nessas palestras, nós sempre recebemos denúncias, ou de abuso sexual, ou o pai que jogou fogo, tacou fogo na mãe, é nesse nível. Então, e tudo na presença de crianças e adolescentes. Então, é uma coisa que realmente tem que ser pensada e implantada para a gente ter a efetividade. Eu super concordo, vereadora, com essa questão. Não adianta fazer um monte de lei. Nós temos que fazer com que elas sejam cumpridas e efetivas. Mas, parabéns, e a gente fica muito feliz pelo 15 de dezembro, por esse projeto de lei. Obrigada. Vamos ouvir nossa procuradora, presidenta, é coordenadora. A figura é presidenta ou coordenadora da PJ? Presidenta, Tó. Bom dia a todos. Cumprimento a vereadora Estela. Acredito que não tenha mais nenhum vereador aqui. Aos colegas da Procuradoria, a doutora Denise, minha colega procuradora, uma das mais antigas dentro da carreira, nos representando aqui, ao doutor Gustavo Bugalho, o secretário de Negócios Jurídicos, doutor Nilo, que aqui está, professor Guilherme, as colegas da OAB. Hoje eu represento aqui a Procuradoria do município, eu represento aqui a Associação dos Procuradores do município de Bauru e a Comissão da Advocacia Pública. E eu queria, né, primeiro, parabenizar muito Estela, porque, apesar de algumas pessoas poderem falar que isso é irrelevante, só uma mulher sabe o quanto representatividade importa. E o quanto nós, mulheres, que conseguimos estar em algum lugar, conseguimos chegar a uma faculdade de Direito e, muitas vezes, estar com acesso a determinada cultura, podemos fazer a diferença na mudança do mundo, na mudança feminista do mundo, né? Então, acho que a gente precisa trazer para isso, sim, uma discussão da advocacia e de uma advocacia feminista. Eu queria, na toada aqui de vocês, quando vocês trazem o caso da saia, me veio à cabeça o fato de que, ao mesmo tempo que nós não podemos entrar de saia curta acima do joelho, muitas vezes somos barradas
de que até 2007, quando inaugurado por Carmen Lúcia, mulheres não podiam entrar de calças no STF. Né? E como a nossa vestimenta parece importar muito mais do que a nossa capacidade. Então, vendo pelo direito, né, pela advocacia, chegando a um Supremo Tribunal Federal, somente em 2007, Carmen Lúcia, mulher que eu respeito e admiro muito, teve coragem de entrar no Supremo vestindo calças. Porque o nosso vestuário parece importar mais do que a nossa capacidade de estar neste lugar. E aí, passando, né, pelas precursoras do que nós somos, né? Porque se hoje nós somos advogadas, se hoje nós conseguimos ter o registro na OAB, foi porque alguém lá atrás lutou para que a gente pudesse primeiro ter acesso a uma faculdade de Direito, porque nós não podíamos estudar. E de não poder estudar, não podíamos exercer. E, quando exercemos, determinam as regras sobre as quais nós devemos fazê-lo. Né? Nossas roupas, nosso modo de vestir, sempre pautado no que um patriarcado traz como aquilo que ele espera de uma mulher advogada, e não como aquilo que uma mulher advogada é ou quer ser. Né? Então, eu acho que, apesar de... A sua iniciativa é louvável, Estela, porque, apesar de hoje se falar muito em uma igualdade, em números iguais, mulheres conseguem hoje, muitas vezes, com muito esforço, se formar, passar em concursos, passar na prova da ordem e advogar, mas existem lugares onde nós não conseguimos alcançar. Ou, para alcançar, nós precisamos ter o quê? Ou o apoio de um homem, ou ter muito, muito, muito mais demonstração de capacidade do que um homem. Né? E eu queria lembrar aqui, mais trazendo para o viés da advocacia pública, né? Primeiro, eu queria fazer me veio à mente, enquanto vocês falavam, quando eu me formei, já fazem 15 anos que eu advogo, eu fazia assistência jurídica. E eu trabalhava em um escritório que era próximo da Defensoria Pública. E eu, por estar próximo e por as mulheres conseguirem ir ao escritório a pé, a Defensoria me indicava muitos casos urgentes. E eu trabalhei muito com medidas protetivas, com muitas, muitas, muitas. E eu atendi muitas mulheres vítimas de violência, a ponto de eu ter que dar... Eu dei meu dinheiro para que elas pudessem ir embora, para que elas pudessem xerocar um documento, para que elas pudessem fazer qualquer coisa. Isso há 15 anos, e isso me tornou, eu acho que ali foi quando nasceu a advogada mais feminista, consciente, um pouco mais consciente do seu papel na mudança do mundo, não só para mim, como advogada, mas para todos, né? Todos que dependem da gente. E é cruel. É muito cruel. As mulheres vítimas de violência são muito cruéis, vivem uma situação de muita crueldade. Mas eu queria também lançar aqui um questionamento. Quem de nós, mulheres aqui nessa sala, não sofreu ao menos um tipo de abuso? Que mulher chegou aqui sem sofrer ao menos um tipo de abuso? Sem ter sido julgada ao menos uma vez pela sua roupa? Sem ter sido tida como incorrigível por, muitas vezes, expressar uma opinião? Por que é tão difícil para nós, mulheres, tão difícil para nós, advogadas, expressarmos uma opinião, sem sermos questionadas sobre tudo? Né? Então, assim, a gente precisa... eu vejo essa proposta, né, dessa legislação como uma ação afirmativa mesmo. E uma ação afirmativa necessária. E não necessária só para nós, mulheres advogadas, mas para aquelas que vêm atrás de nós. Né? Aquelas que nós vamos alcançar enquanto mulheres advogadas, enquanto procuradoras do município, enquanto exercendo os nossos cargos, né, e a nossa missão nesse mundo. Eu não acho que vai ser meu filho ou sua filha, não sei quem vai ver a mudança, não somos nós somos o caminho ainda para a mudança, porque a igualdade, eu acho que está muito longe de ser alcançada.
E aí, eu trazendo um pouco mais para a advocacia pública, doutor Gustavo, não é nada contra o senhor, por favor. Eu só gostaria de fazer uma menção aqui sobre... Bauru tem 127 anos e, salvo engano, nunca teve uma secretária de negócios jurídicos. Nenhuma presidenta da Câmara. E hoje são quantos vereadores, Estela? 17. Nós temos 2 vereadoras. Procuradora-geral do município, salvo engano, teve somente uma, a doutora Alcimar. E aqui eu não estou questionando a capacidade dos homens que foram escolhidos. A questão é, por que as mulheres não foram escolhidas? Por que o Supremo Tribunal Federal tem tão poucas representações? Inclusive, na última, né, que deveria ter entrado uma mulher e não entrou. Então, a questão é o quanto indo para um outro viés. Eu fui advogada da Endurb antes. Ao meu conhecimento, nunca teve uma presidenta da Endurb. Teve uma presidenta da Coab? Não me lembro. Temos agora a primeira prefeita. Né? Então, o quanto é difícil para uma mulher galgar e chegar. E aí eu queria falar da importância não só da representatividade da mulher como advogada, né? Não só da advogada pública, mas também na elaboração das normas. As normas que nós seguimos hoje são as normas elaboradas pelos homens. Então, os papéis de decisão, os papéis o papel de legislador, né, ele precisa ser ocupado também pelas mulheres, porque, senão, os nossos anseios não chegam. Só nós sabemos o que é carregar um filho 9 meses, o que é trabalhar estudando, cuidando do filho. Né? Muitas vezes, quem está aqui, provavelmente, ou teve que passar por isso, ou teve que passar pela angústia de saber se um dia, se tardar a gestação, ainda assim conseguiria ter um filho lá na frente, deixar sua família ou chegar em casa, e chegar em casa com um trabalho para fazer, a casa para arrumar. Né? E tudo isso ainda se preocupando em passar uma boa imagem, uma imagem de credibilidade. Porque qual que é, quando vocês falam em advocacia, para mim, quando eu falo em advocacia, a imagem que me vem é um terno e uma gravata. Que é a imagem que o patriarcado tem, né? É o terno e a gravata. E por que não a imagem da mulher, ou que seja de um sapato de salto alto, bico fino? Né? Nós lembramos sempre do terno e da gravata, porque parece que sem o terno e a gravata não há credibilidade. E aí que vem a questão que a doutora Márcia colocou bem no começo aqui. Nós precisamos ser avalizadas por um homem? Nós não temos, então, essa capacidade? Nós estamos onde eles nos deixaram estar? Então, acho que são reflexões que nós temos que ter, sim, até para que consigamos mudar, né? Mudar ao fundo, mudar a lei, mudar o entendimento e representar. Porque representatividade importa. Como a colega falou, ver as mulheres galgando espaços que antes não lhe eram permitidos faz com que as meninas possam ter o sonho e tenham a coragem de chegar. Então, eu queria, na verdade, agradecer aqui, mais uma vez, pelo convite, como presidenta da Associação dos Procuradores do município de Bauru, dou meu total apoio ao projeto, espero que ele seja muito bem recebido e tenho certeza que ele fará diferença para as mulheres advogadas, mulheres que estão na luta. Vamos ouvir a Denise? Bom dia a todas. Eu fiquei lisonjeada pelo seu convite convocado. Parabéns pela iniciativa, né? A Grace falou bem, representando a gente lá na Procuradoria, né? Queria ressaltar que, na gestão agora do
da Estela e do doutor Gustavo, as quatro procuradorias que nós temos lá, elas são por diretoras. Oi? Gestão Sueli, né? Sim, sim. Mas a... É que você falou isso. Ai, desculpa. Eu sempre troco o nome de vocês duas. Eu sempre troco o nome de vocês duas. Às vezes eu vou falar Sueli, falo Estela, falo Sueli. Desculpa. Então, aí nós somos em 4 procuradorias e aí são mulheres diretoras, né? Eu sou uma delas, sou do contencioso, a Grace do patrimônio imobiliário, a doutora Marisa da consultiva e a doutora Fátima da execução fiscal, né? E sempre a maioria sempre foi mulher lá nas diretorias, né? Então, nesse ponto lá, a secretaria sempre nos prestigiou bastante, né? Então, no ambiente de trabalho lá na Procuradoria, felizmente, a gente não sofre muito esse tipo de discriminação, né? E é isso daí. Então, eu acho que estamos caminhando, como vocês estão dizendo aqui, né? Eu fico feliz por isso daí. Como a Grace disse, né? Quem nunca sofreu, né, pouco ou pequeno abuso ou numa relação um pouco abusiva, né? Eu passei por isso já no meu primeiro casamento, né? Então, é difícil, passei na pele isso daí. Inclusive, pedi auxílio, cheguei a pedir auxílio para um delegado, e ele passou panos quentes, porque era amigo, sabe? Então, é assim, e eu sozinha consegui me virar nisso daí, com apoio de colegas na época, né? Mas, graças a Deus, tudo solucionou, e eu acho que nós vamos chegar lá. Creio que nós vamos chegar lá, com uma iniciativa igual a essa sua aí. Só a gente que é mulher sabe o peso que é um não, né? A hora que você fala acabou, todo mundo já passou por isso. Nós temos uma estudante de direito aqui conosco, né? A Marcela. Você é da FIB, Marcela? Pega o microfone, por favor. Você é mãe também ou não? Sim. Aí, muito bem. Então, vamos ouvir uma estudante de direito. Bom dia, é isso. Meu nome é Marcela, estou no último semestre de Direito lá na FIB. Ontem recebi o convite, né, pelo Camilo para estar aqui. Aí, graças a Deus, eu consegui vir. E eu tenho uma filha de 2 anos e 7 meses. No começo também achei que não sei se ia conseguir, mas, graças a Deus, estou terminando a faculdade. E agora vou prestar o 39º exame da OAB. Pretendo... E pretendo, ano que vem, estar advogando. E fiquei emocionada em escutar todas vocês, a história, porque a gente realmente sabe que tem um caminho a trilhar que é difícil, mas quando a gente vê mulheres assim, em cargo de liderança, a gente vê que pode conseguir chegar lá também. E eu quero também deixar um legado para as próximas mulheres, para minha filha, e agradecer muito pelo dia de hoje, por poder estar aqui sentando à mesa. E agradecer a Gleice também falando sobre a maternidade, e que a gente consegue, sim. Eu também. Fiz faculdade com filho. Sim. E agradecer mesmo por estar aqui, o projeto, se a gente puder apoiar, divulgar. É isso. Obrigada. Obrigada a você por ter vindo, viu, Marcela? Vamos ouvir um homem. São nossos parceiros, né? Mas as mulheres tinham todas falar primeiro, viu, Nilo? Lá nesse encontro, Márcia, em Brasília, aí as senadoras estavam dizendo assim, que havia, de certa forma ainda há, mas assim, elas iam participar de alguns grandes eventos, então, às vezes, senta numa cadeira que está lá na frente, ela citou especificamente a posse de membros de tribunal, de ministérios, ministros, e aí diz que vem o pessoal da arrumação, assim, às vezes o pessoal que está organizando a cerimônia. A senhora pode sentar na outra cadeira? A senhora pode liberar esse assento, que essa primeira fila aqui está reservado? Não, não posso, não. Tipo, poxa, eu sou senadora da República, está me tratando, né? Por que eu tenho que sentar lá atrás? Meu lugar é onde eu estiver sentada e estiver confortável, vou ficar aqui. Ela falou assim, agora virou um hábito, a gente vai, chega primeiro e senta nos lugares que a gente quer. A hora que vier o pessoal do cerimonial, aqui está reservado nada. Sou representante da República,
tem direito de estar aqui, vou permanecer onde eu sentei. Porque tem isso, né, do tipo, você não tem importância. Mesmo você sendo ele deputada federal, senadora da República, e ainda assim conseguem tentar dar uma diminuída naquela tua importância, né? Porque você não cabe naquele papel de Estado, o tradicional. E roupa, se vocês já notaram aqui a sessão, meu traje é camiseta com o tema do dia, que toda segunda eu uso um tema da semana, dos meus debates, camiseta, calça jeans e tênis. Quando o ar-condicionado, porque esse ar-condicionado aqui é terrível, quando o ar-condicionado incomoda, eu coloco, né, um paletózinho, um terninho, um taierzinho, quando dá, quando precisa. Mas como eu não sinto muito frio, então, normalmente, é calça jeans, camiseta e tênis. Condiz com a imagem da mulher no parlamento? Tradicional, não. Normal seria estar de vestidinho, de taierzinho. Né? Algo contra? Não. Quando eu quero, eu visto. Aprendi a não deixar ninguém dizer como eu tenho que me vestir. Porque se vier dizer, isso aqui faz parte do cerimonial, não faz nada. Para você estar aqui, poder usar aquela tribuna, você tem que ter voto e capacidade. Tem que ter conteúdo para falar. Ninguém vai dizer a roupa que eu tenho que vestir. Nunca. E eu tento fazer o máximo possível e chegar, né, onde precisa, para as mulheres saberem qual que é o teu lugar. É conhecimento, é conteúdo, conhecimento do espaço que você está e o papel que você cumpre. A roupa que você veste não é da conta de ninguém. Nem o tamanho do decote, a fenda, o comprimento, o ajuste, né? Nossa, mas essa roupa está te marcando muito. E daí o corpo é meu, eu marco se eu quiser. Se eu não quiser, eu não marco. Ah, mas está todo mundo olhando. Tem olho para isso, né? Graças a Deus. Consegue enxergar. Quer olhar, olha. Nem ligo. Para a gente vencer essa lógica, né? De quem sofre o assédio, o abuso, é pela roupa que você estava vestindo, é pelo seu cruzar de pernas, é pela sua fenda ou pelo seu decote. Não é pelo mau comportamento, pela conduta machista, misógina, né, de tentar transformar a mulher, o corpo dela, num objeto que você pode possuir. Né? Essa coisificação da mulher é uma luta histórica, mas um dia a gente vai superar isso. Mas tem que ser com postura reiterada, senão a gente não supera. Nilo, primeiro homem que nós vamos ouvir hoje. Bom dia, Estela. Bom dia a todas, né? A todos. Né? Parabéns pela iniciativa do projeto de lei. Né? Para mim, esse exemplo da mulher, eu sempre tive cercado de mulheres fortes. Né? Então, isso é muito bom. E eu tenho exemplos muito bons, né, de mulheres fortes. Mas só que, infelizmente, a gente sabe que a realidade, na maioria, é diferente. Né? Até no serviço a gente vê, até num chavão, numa frase, um comentário de forma velada. A gente vê isso tudo e vê essa situação passando por nós e a gente fica reflexivo. Né? Não só em relação à mulher, quanto outras questões de inclusão também, mas especialmente na mulher. Né? A gente vê, e eu sempre fico pensando nisso, nossa, como que a gente faz para a gente minimizar esse dano, essa desigualdade que existe. Né? Existe uma desigualdade física, existe uma desigualdade comportamental. Né? O homem, às vezes, parece que ele tem os hormônios à flor da pele, mas isso tudo depende de sua criação, da sua lógica, de como que ele segue. Né? E a gente vê que a gente tem que valorizar a mulher. Né? Eu, por exemplo, estou do lado da doutora Grace, doutora Denise, doutora Márcia, da Estela. Então, assim, todos esses exemplos e os meus exemplos familiares são muito fortes, né, de mulheres. Minha mãe é muito forte. Né? Só que a gente sabe também que as questões da maternidade, né, só quem vive isso ou quem acompanha isso sabe o que a mulher passa. Né? A gente sabe que é muito pouco, 4 meses são muito poucos, né, para a mulher se restabelecer. O filho é muito dependente da mãe, né? Infelizmente ou felizmente. Só que a gente tem que tentar minimizar isso e valorizar cada vez mais a mulher. Entendeu? Então, assim, parabéns pela iniciativa, Estela. Parabéns a todos vocês, entendeu? Por estarem aqui, por lutarem por isso. Entendeu? Eu sou o maior incentivador desse movimento. Entendeu? Eu compartilho com vocês e admiro muito todas vocês que estão aqui. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço, Nilo. Falou uma coisa aí também agora que me fez lembrar de um outro comentário. Essa coisa da sociedade também
décadas, séculos, né, santificar essa questão da maternidade, também mais uma forma de nos escravizar, né? É tudo a mãe. Tudo a mãe. É uma forma de, né, tirar a responsabilidade da paternidade, né? De ser essa coisa mais parental e compartilhada do que, né? Porque senão é a jornada dupla, tripla, quádrupla, né? Por isso que a gente às vezes é considerada super mulheres, né? Para dar conta de o filho se torna dependente de quem cuida dele. É verdade. Em muitos casos, inclusive, de quem cuida mesmo, né? Da cuidadora, da auxiliar, né? Mais do que o pai e a mãe. Mas isso que ele falou é importante para a gente refletir, porque é social, né? É histórico, é cultural. Mulher tem um papel. Então, a barriga é sagrada, a gravidez é sagrada, o parto é sagrado, porque, ao dizer que é sagrado, eu não sou sagrado, então eu tiro meu corpo, meu papel, minha responsabilidade fora. Então, fica tudo com você. Então, você é uma santa, na verdade, você é uma escrava, né? Você vai fazer absolutamente tudo. A responsabilidade é tua. E demora muito tempo para a gente superar isso. Não é não, Guilherme? Boa noite a todas, a todos. Estou muito feliz também de estar aqui. Boa noite. É costume da faculdade. Boa noite. Bom dia. Agradeço pelo convite também, né, representando aí o Instituto Elas, uma organização sem fins lucrativos em prol da defesa da mulher, que eu fico muito honrado em participar, né. Na época eu recebi o convite ali da Daniele Camargo em ajudar a constituir, né, dar o apoio jurídico lá em 2019, mas aqui eu tenho muito afeto a essa data, né, e dou apoio total, né, às mulheres. Como professor aqui, eu já tenho um grande caminho, né, na pesquisa das mulheres. Acho que em 2018 eu fiz um artigo sobre a mulher na política. Ele foi citado em 3 trabalhos, uma dissertação de mestrado, de especialização e uma revista de gênero, com o qual eu fiquei muito feliz por ter citado nessas 3 revistas e artigos. O meu estudo aí foi do Brasil afora. Eu acho que foi em Brasília, em Rio Grande do Norte, né? Então, eu fiquei muito feliz por essa visão do meu trabalho. E eu sempre também tive líderes, né? Embora seja uma exceção as mulheres como líderes, como a gente tem falado, mas eu sempre tive mulheres líderes ao meu lado, né? Eu acho que, durante a advocacia, a primeira líder ali foi a doutora Alcimar, acho que como vice-presidente da OAB, até também como a Comissão das Prerrogativas, o qual me ajudou muito, acho que mais ou menos em 2011, quando eu comecei a advogar. Em seguida, foi a doutora Eliana Franco Neme, minha orientadora do mestrado, minha querida amiga. Acho que, se não fosse a Alcimar e a doutora Eliana Franco Neme, também não tinha conseguido aí a minha vida como advogado, como professor. Depois, a doutora Márcia aí também na presidência, né, me convidando para comissões, sempre dando apoio na profissão e na própria comissão, na docência também. E também tive a honra também de ser convidado como professor em Santa Cruz do Rio Pardo, com uma outra líder também advogada, a doutora Milena, e a professora Thais, aqui na Anhanguera de Bauru, e acho que foi em 2016, uma grande querida amiga também, que defende aí os valores das mulheres, a prerrogativa das mulheres também. Então, só tenho a agradecer todas essas mulheres em volta comigo. Se eu acho que talvez não fosse elas, eu não estaria também participando na defesa das mulheres. Eu acho que essa data aí, ela confirma e faz com que os homens, a população em geral, né, os homens, tenham consciência da participação ali das mulheres nas políticas, né, valorização para o incentivo aí dos homens a ver com bons olhos toda a participação das mulheres. E lembrando também, eu vi uma pesquisa recente desse ano, em 2023, né, falando das mulheres advogadas, que os tribunais de justiça no Brasil inteiro são 1 em 5 desembargadores, são mulheres. Então, olha só como que é o nosso perfil de desembargadores, que são advogadas, que, né, passaram aí um tempo advogando, né, pelo menos, para se tornar desembargadores. Então, ainda a gente tem uma desigualdade muito grande nos tribunais superiores. A gente vê no STF, e são só 2 mulheres, né? Ainda vai se aposentar uma ainda esse ano, e quem será, né, a sucessora? Será uma mulher? Ainda a gente não sabe, né? Tomara que sim. Mas eu só tenho a agradecer e dou total apoio e contribuição nesse projeto. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Vamos ouvir o nosso convidado mais ice da manhã, Gustavo.
Bom dia a todas. Bom, a ICE de poucas palavras, como sempre, né? Bom, basicamente, quero só parabenizar a Estela aí pela iniciativa. Com certeza, é uma data de bastante reflexão, né, quanto às questões que são enfrentadas pelas colegas. De fato, né, na secretaria, a gente eu optei por manter as diretoras que tinha, que faziam um excelente trabalho, e trazer também hoje uma procuradoria em relação às divisões, que é aquilo que eu tenho ingerência sobre, 100% por mulheres. Até porque eu já trabalhei várias vezes sob a gerência, sob o comando de mulheres, e sei o quanto vocês conseguem ser multifuncionais, multifacetadas, multiprofissionais, né? E isso só demonstra que, com o passar do tempo, cada vez mais o mundo é de vocês, é das mulheres. E não falo isso num sentido hipócrita, até porque, como eu sempre falo, eu prefiro conviver com vocês, muitas vezes, numa roda de conversa, num dia a dia, principalmente porque os temas, as questões conversadas me trazem muito mais engrandecimento do que determinadas rodas de colegas aí, né, que não levam a nada. Então, só quero finalizar mesmo parabenizando e torcendo para que esse projeto de lei que vem para casa e essa data seja, sim, um momento de bastante reflexão por homens e mulheres sobre esse assunto tão importante. Obrigado. Muito bem. Antes da gente encerrar, a gente separou um videozinho de 2 minutos. TV a câmera, pode colocar, ó. Muitas conquistas desde 1906, quando Mirtes Gomes de Campos, a primeira mulher advogada, atuou em um tribunal do júri. E você, que é mulher advogada, sabe que foram muitas. Ao mesmo tempo, muitas lutas, novas e velhas, como se o tempo passasse e voltasse. Ser mulher é um desafio constante em todas as profissões. Na advocacia não é diferente. Mesmo hoje sendo a maioria entre os advogados até 40 anos, ainda precisamos comprovar que somos capazes diariamente. Precisamos nos impor, porque o desrespeito é quase que imperceptível. A sutileza às vezes assusta, principalmente quando iniciamos nessa jornada. Somos bonitas demais para advogar, jovens demais, velhas demais. Devemos usar salto ou não devemos usar salto? Nossos cabelos devem ser soltos, presos, lisos, ondulados. Podemos usar maquiagem, não podemos usar maquiagem. Nossa imagem define nossa capacidade, ou a falta dela. É quase como se merecêssemos ou devêssemos cobrar menos que nossos colegas advogados, ou que não tivéssemos inteligência suficiente para liderar sociedades advocatícias. Se você é mulher e advogada, com certeza tem uma história não positiva para dividir. De todas as dúvidas, dificuldades e obstáculos, a certeza mais que absoluta é que amamos nossa profissão. Nos entregamos por completo à causa pela qual somos confiadas. Atuamos como conselheiras, amigas, ouvintes. Buscamos a justiça com amor e, por amor à justiça, nos orgulhamos em dizer que somos advogadas. Muito bem. Então é isso. Quero agradecer muito a presença de todos e de todas. Nós vamos estar apresentando agora, formalmente, cumprido esse rito aqui estabelecido pela lei municipal. Nós vamos estar apresentando formalmente, todos sabem, né? 15 de dezembro. E aí eu acho que fica um desafio para a gente, para que, a partir da instituição da data, que a gente já terá aí a tarefa de
comemorá-la da maneira adequada a partir deste 15 de dezembro, né? Porque com a aprovação que deve se dar e a publicação da lei, este ano, dezembro, nós já teremos essa missão. Nós estamos nos utilizando de um modelo bem simples, não é? Da lei, com a instituição da data. A gente pesquisou diversos municípios onde ela já é instituída, e ela traz a necessidade de que a data no município seja comemorada com palestras, seminários, exposições, atividades e eventos de visibilidade. Aí eu acho que a tarefa é nossa, né, de fazer aquilo que nós falamos no início da nossa audiência, dar efetividade. E aí eu acho que é essa visibilidade que a gente precisa dar para a nossa atuação e deixar já aqui, Márcia, de público consolidado, a gente deve formalizar isso para que a gente possa estabelecer essa parceria nesse próximo período, para que a gente possa, OAB, em que pese não termos ainda este meu sonho, minha vontade, essa bandeira de estabelecermos a Escola do Parlamento aqui, mas a gente já pode, a partir da Procuradoria da Mulher da Casa, que eu tenho a honra de comandar, com a OAB Mulher, chamar o governo, né, para uma mesa de discussões onde a gente possa estabelecer, que a gente possa, a partir do próximo ano, estabelecer isso como um calendário permanente. Essa parceria com o IBL pode ser efetivada e que a gente possa trabalhar a Lei Maria da Penha pela primeira vez numa vertente realmente de transformação e de levar conhecimento para as famílias, né, e começar pelas nossas meninas desde a mais tenra idade. Vou passar para você, como presidenta da nossa entidade, encerrar. Bom, foi muito bom ouvir a fala de todas e de todos, desses homens aliados nossos aqui também. Agradecer mais uma vez a vereadora e advogada Estela Almagro. E peço que, assim que esse projeto for proposto, né, no dia da votação, nos avise que nós vamos encher aqui esse parlamento de mulheres advogadas para prestigiar essa votação. Então, muito obrigada. Muito bem. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a audiência pública às 11h07.